Olá, pessoal. A SC Consultoria, após atuar 24 anos com sucesso nas áreas de esporte e educação, inicia uma nova fase, visando estar mais próximo de você, através da organização de cursos, de palestras, seminários, workshops, webinars online sobre temas relevantes nas áreas da saúde, do esporte e da educação. Profissionais de destaque serão convidados para apresentar suas experiências e dar opiniões sobre temas atuais. O nosso primeiro encontro será com a professora Adriana Juliano, que falará sobre psicomotricidade. Bom proveito, saudações da SC Consultoria a todos. Um abraço. Olá, eu sou a professora Adriana Juliano, sou professora de Educação Física, psicomotricista. Vou apresentar um pouquinho para vocês nesse vídeo do que é a psicomotricidade de modo bem geral, bem amplo. E nos próximos vídeos a gente vai esmiuçar um pouquinho mais o que é, qual que é a sua aplicabilidade, para que ela serve, que ferramenta que ela é. Então, eu vou falar da definição e um pouquinho também das bases, que é o que norteia o trabalho da psicomotricidade. Uma das primeiras definições que a gente tem de psicomotricidade é que ela é uma ciência da educação, na verdade. Ela vai funcionar como uma reabilitação, especificamente concebida, desenhada e implementada para satisfazer as necessidades desenvolvimentais únicas de indivíduos normais e excepcionais, tendo em vista a realização máxima possível do seu potencial humano total. Quem fala isso para a gente é o Vitor da Fonseca. Que é, em resumo, é uma ciência da educação que vai cuidar do indivíduo de uma forma ampla, de uma forma bem efetiva, em 3 níveis, no cognitivo, no emocional e no motor, tanto para pessoas ditas normais ou que não tenha nenhuma comorbidade, nenhuma dificuldade, tanto motora como cognitiva, como para pessoas que realmente têm e que são comprometidas. Então, a psicomotricidade atua para todas essas pessoas, desde do bebê, desde da gestante até o idoso, que é a chamada gerontopsicomotricidade. De uma definição um pouquinho mais simples, a gente divide a palavra. Então, psique seria a parte emocional, o code cognitivo, o motriz seria movimento, e idade as etapas do desenvolvimento. Então, a gente vai trabalhar o cognitivo, o emocional e o motor, respeitando todas as etapas do desenvolvimento desse ser. A gente trabalha com as bases psicomotoras. Eu coloquei numa ordem crescente, pensando no desenvolvimento, desde o bebê até o idoso. Então, a primeira base que eu coloquei ali, mas a gente trabalha de forma alterada, não precisa ser necessariamente nessa ordem. Foi uma ordem mais didática que eu resolvi colocar. O tônus, que é o mecanismo básico de estruturação e organização do ser, nos aspectos motores, cognitivos e afetivos, do nascimento aos 12 meses. Na verdade, o tônus a gente trabalha sempre, mas a base do trabalho é importantíssima a gente trabalhar desde que nasce até os 12 meses, a base do trabalho é essa. Se a gente só trabalhar tônus, a gente já vai estar trabalhando muita coisa e muito importante. E ele tem muito a ver com a organização corporal dessa criança, com a postura e com a atenção. O tônus está diretamente ligado a isso. E com a atenção, o tônus está diretamente ligado a isso. Logo em seguida, a gente tem a equilibração. Equilibração, conjunto de aptidões estáticas e dinâmicas, abrangendo o controle postural e o desenvolvimento das aquisições de locomoção, dos 12 meses aos 2 anos, que é onde a gente vai trabalhar também. Então, a gente trabalha o tônus, depois a gente já vem para a parte de equilibração. O que é equilibração? Essa definição quer misturar o equilíbrio estático, que é aquele que eu me equilibro parada, num pé só, ou com os braços abertos, ou com o braço fechado, ou com os 2 pés no chão mais parada,
Esse é o equilíbrio estático. E o equilíbrio dinâmico, aquele que eu me equilibro, por exemplo, em cima de uma corda, em cima de um muro, ou segurando algum objeto em equilíbrio. Então, a equilibração, a gente está misturando os dois, o estático e o dinâmico. Seguindo, a gente tem o esquema corporal. O que é o esquema? A organização das sensações relativas ao seu próprio corpo em relação aos dados do mundo exterior. Quem fala isso pra gente é o Lebush, que é o pai da psicomotricidade. É uma prática que evolui com a exploração, imitação e vivência. Esquema corporal é aquilo que eu sinto, que eu vejo no meu corpo, que eu percebo, que eu sei onde ele está, que eu localizo, onde está o punho, onde está o cotovelo, onde está o ombro, onde está o tornozelo. E essa prática, que é muito importante, ela evolui com a exploração, com a imitação e com a vivência. Então, por isso que a gente tem que explorar com todas as faixas etárias isso, e tem que vivenciar para melhorar cada vez mais essa noção do seu esquema corporal. A imagem corporal, o que é essa imagem? É a figuração do nosso corpo em nossa mente. É quando eu fecho os olhos e consigo localizar onde estão as partes do corpo. Quem fala isso pra gente é Loureiro, que é a Beatriz Loureiro, que é a mestre da psicomotricidade, que trouxe a psicomotricidade aqui para o Brasil. Juntamente com a imagem, a gente vem a dominância lateral. Propensão que o ser humano possui a utilizar preferencialmente mais um lado do corpo do que o outro. A gente tem dominância de mãos, pés, olhos e ouvidos. Nada mais é do que quando eu já consigo saber que lado que eu produzo melhor. Ou escrevendo, ou chutando, ou lançando um objeto, ou olhando na fechadura, né? Procurando alguma coisa, ou ouvindo ao telefone, que lado que é meu dominante, aquele que eu trabalho melhor, que eu produzo melhor. Logo em seguida, a gente tem a lateralidade, que é distinguir que eu tenho lado direito e esquerdo, a gente tem só dois lados no corpo, que é o direito e o esquerdo. Junto com ele vem o ritmo, que é a orientação espaço-temporal. Então, o ritmo não está só relacionado ao ritmo de instrumentos, ao ritmo do nosso corpo, é o ritmo do espaço, do tempo, né? Então, está presente em todas as atividades da criança, uma espécie de requisito que envolve situações de velocidade, duração, continuidade, noções de antes, durante e depois. Então, também dá essa noção da criança para uma rotina. Hoje é, que dia que é hoje? Hoje é segunda, amanhã é terça, depois vem quarta. Depois que dia que vem? É de manhã, é de tarde, é à noite? É para a criança se localizar no tempo também. E ajuda muito a organização dessa rotina da criança, que é primordial para um desenvolvimento saudável. Depois, em seguida, a gente tem a dinâmica global, que é um conjunto de habilidades motoras que depende do recrutamento de grandes grupos musculares para sua execução. Nada mais é do que quando eu me movimento num grande espaço e envolvo muitos músculos trabalhando. Um grande exemplo disso são aqueles brinquedões dos buffets ou nos parques infantis, onde quando a criança explora um espaço daquele, ela está trabalhando diretamente a dinâmica global, que é muito importante e é psicomotricidade pura. A gente não pode deixar de falar uma outra definição que existe muito em psicomotricidade, que é a praxia. Praxia, o que é? Um sistema de movimentos coordenados em função de um resultado ou de uma intenção. Temos a global e a fina. O que quer dizer praxia? Só considera-se praxia quando é um movimento coordenado, mas que tem uma função, que tem uma intenção. Eu vou até ali, vou pegar o copo, vou colocar água dentro para eu tomar. Então, eu tenho que me equilibrar, eu tenho que saber que região que tá para eu colocar o copo, que mão que eu vou usar, como que eu vou me equilibrar. Então, é uma praxia total, uma coordenação envolvendo muitas coisas juntas, muitas bases juntas. Mas tem uma intenção, não vou lá, encho o copo e deixo. Eu vou lá, encho o copo para poder beber essa água. Então, quando tem uma intenção nesse movimento, é considerado praxia. A gente usa a psicomotricidade com intenção o tempo todo. E um dos movimentos da praxia fina, muito importante, principalmente no começo do desenvolvimento da criança, é o movimento de pinça, que já inicia lá nos 9 meses. Com os 9 meses, ela já é capaz de fazer um movimento de pinça, que vai ser muito útil depois para o seu desenvolvimento. Juntamente com a praxia fina, de novo eu vou reforçar e falar da mão, que é importantíssimo a gente desenvolver essa mão quando a gente fala de psicomotricidade. Então, muita coisa a gente vai usar as mãos também. A gente vai dar uma importância maior para a mão, porque ela é considerada a unidade motora mais complexa do mundo animal. É uma grande medida, ela é em grande medida arquiteta da civilização e naturalmente arquiteta da inteligência na criança e no homem. Então a gente não pode descartar, fez só exercício com a mão, só escreveu, só fez movimento de pinça, só pegou o pregador. Não, é importantíssimo porque isso é que vai depois
desencadear todo um desenvolvimento saudável para esse ser que está utilizando essa mão de forma adequada. A mão traduz o enfoque central da praxia fina, um órgão de preensão por excelência. E a gente vai usar ele muito, né? Esse órgão, que é importantíssimo para o nosso desenvolvimento. Aqui a gente tem uma pirâmide que mostra desde a base mesmo, que é o que eu falei, trabalhar o tônus e a equilibração, depois em seguida a lateralização, noção de corpo, estruturação espaço-temporal, a praxia global, que é a ampla, e a praxia fina. Então, é só para esquematizar e para ilustrar um pouquinho melhor essas bases que a gente está falando. Muito importante eu reforçar que a psicomotricidade respeita uma lei fundamental do desenvolvimento que diz que o movimento precisa ser cefalocaudal e próximo distal. O que é isso? Da cabeça até os pés e de dentro para fora. Né? E a gente vai trabalhar sempre do amplo para o pequeno, do pesado para o leve, do grande para o pequeno, né? De dentro para fora. Tem que respeitar essas leis, né? Para ajudar na hora do desenvolvimento. Aí aqui pra gente fechar o vídeo, eu só coloquei uma imagem maravilhosa, né? De uma criança sorrindo, com essa boquinha linda aí, cheia de dentes. E ele tá falando pra gente, mas pensa bem, a melhor forma de se conformar comigo é imaginar como seria a vida semigo. Então, uma vida sem essa criança, não existiria psicomotricidade. Eu preciso de um ser ali me olhando, né? Precisando da minha ajuda para que a psicomotricidade aconteça da melhor forma possível. E aqui, só pra gente finalizar, né? Uma foto aí de umas crianças brincando, que é o que a gente mais quer, que a gente mais precisa. E eu aguardo vocês no próximo encontro, que a gente vai ter vários. Esse é só o início, pra gente conhecer um pouquinho, bem de modo geral, do que é a psicomotricidade. Aguardo vocês na próxima. Obrigada.